E aí, meu iluminado, como é que você está? E aí, vocês entenderam todos os conceitos da aula anterior? Nós vimos o iluminismo e como que esse iluminismo se tornou real dentro da independência dos Estados Unidos. Então, tem muita coisa legal que a gente tem que ressaltar dentro disso. Mas o iluminismo era a única mudança que estava acontecendo no mundo? A gente tem uma outra mudança que, meu caro, vai ser um boom de mudança. Que eu acho que até recentemente compartilhei no Saca Só os meus top 3 de todas as revoluções, assim, a mais que eu acho mais pica, que eu acho mais fantástica, a que eu acho mais não é nem contraditória, que traz tanta coisa boa, mas tanta coisa ruim, vai ser a Revolução Industrial. Essa revolução industrial que vai acontecer na Inglaterra, depois vai se espalhar para a Europa e vai se espalhar pelo mundo, vai ser a principal mudança na sociedade, a mudança da visão de sociedade, a visão social, a nossa visão de religião, a nossa visão de tudo, cara. E o mundo é antes e depois da Revolução Industrial. Muitos falam que da Revolução Francesa, mas não, foi a Revolução Industrial, cara. Se hoje a gente, assim, é pautado pela questão da hora, é tão focado em hora. Isso aqui, essa coisa linda, belíssima aqui, é graças à Revolução Industrial. Cara, tudo que a gente tem é Revolução Industrial. Se você tem mais de dois pares de roupa, dois pares de calçado, você realmente graças à Revolução Industrial. Então, muita coisa se modificou com a Revolução Industrial que a gente tem que focar. Então, o que fomentou a Revolução Industrial? Foi o iluminismo? Foi. A gente tem que lembrar que o iluminismo, um dos principais focos do iluminismo era a ciência, era o progresso da humanidade, a evolução da humanidade. E aí, na Inglaterra, essa evolução, quando chegou na Inglaterra, que era essa evolução? Essa evolução era uma sociedade cada vez mais tecnológica, tá ligado? Então a Inglaterra já tinha passado por um processo de dissolução de Estado e religião propriamente dito. Já não tinha um monarca absolutista tão forte, já tinha um parlamento, já tinha uma constituição. Então na Inglaterra a coisa aconteceu muito mais forte, muito mais rápido, e a Revolução Industrial vai acontecer na Inglaterra. Vem cá, vamos entender, meu prezado, essa revolução, como que aconteceu, porque é muito legal, é algo que vai transformar a história da humanidade e é normalmente o que cai muito nos vestibulares. Então, vamos lá entender um pouco mais sobre Revolução Industrial. Espero que vocês gostem. Então, vem cá comigo. Era a vinheta, mas eu não tenho vinheta. Vamos lá! Conceito de revolução industrial. Quando você vê lá no seu mapa mental, você vai estar lá. Coloca revolução industrial e puxa lá. Conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, caracterizado pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica iniciada na Inglaterra no século XVIII. Então, vai ser uma mudança completa. Então, a gente estuda a Revolução Industrial na história, na sociologia, na filosofia e na geografia. Então, todas as ciências humanas vai focar a Revolução Industrial. Então, meu querido, eu assim, sugiro, não é nada não, que você foque bastante na Revolução Industrial, porque a chance de cair no vestibular é muito grande em tudo. Então, a gente vai trazer várias questõezinhas, um pouquinho de geografia aqui nessa aula, porque não tem como. Revolução Industrial, ela é, enfim, total, né? Então, respondendo, o que é Revolução Industrial? Conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais. Lá na Inglaterra, no século XVIII, que vai substituir a energia física, não tão física assim, porque eu engordei na quarentena, mas uma força física pela mecânica. Beleza? As ferramentas pela máquina. Então não vai ser mais ferramenta que eu mexo, vai ser a máquina que vai mover. E a manufatura, a minha mão fazendo a coisa pela maquinofatura, a máquina que faz as coisas, e não mais o ser humano. Então a substituição da mão de obra é apenas isso? Mano, eu tenho que te falar, tudo, tudo. A gente vai sair, a Inglaterra vai literalmente acabar com o feudo e vai se tornar uma sociedade industrializada. Isso vai jogar a Inglaterra economicamente para a nação mais pica do mundo.
tá ligado? Até a Primeira Guerra Mundial, você vai ter a Inglaterra dominando a economia mundial. Vai ser o país mais rico, mais poderoso, tá ligado? Então, isso vai ser muito forte. E aí você vai ter um outro país que também vai fazer a Revolução Industrial um pouquinho depois da Revolução, pouquinho depois da Inglaterra no século XVIII, mas ainda no século XVIII, os Estados Unidos, que já era independente, vai começar a praticar indústria, vai começar a trocar a manufatura pela maquinofatura. É a filha, né? Tal mãe, tal filha, né? Não? Então, vai começar a praticar. Então, você vai ter uma mudança social, cara, muito grande. O que a gente tem depois da Revolução Industrial? Nós, depois da Revolução Industrial, já destruímos, meu prezado, cerca de mais de metade dos recursos naturais do planeta. O planeta Terra triplicou a população depois da Revolução Industrial. A gente está fazendo filho depois da Revolução Industrial mais que coelho. Antes até a Revolução Industrial, o planeta Terra tinha cerca de 2 bilhões de pessoas. Hoje nós somos 7 bilhões de pessoas. É muita gente, meu povo. A sociedade passou a ser urbana. Até então, mais de 80% da sociedade no mundo era rural. Com a Revolução Industrial, a gente passa a ser urbana. Então, é uma mudança drástica. Drástica. Alguns vão criticar bastante a Revolução Industrial. Se você vê a partir de uma perspectiva mais socialista, a Revolução Industrial vai ser péssima. Péssima, não vai prestar para nada. Se você partir por uma ideia de liberalismo, a Revolução Industrial vai ser fantástica. De um lado, a gente tem uma evolução da ciência fantástica, que vai facilitar a vida do ser humano demais. Do outro lado, você tem a opressão, o trabalho ele vai se tornar oprimido, você vai ter os burgueses oprimindo o trabalhador. Então, assim, é uma moeda de dois lados. A substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstica pelo sistema fabril, constitui a Revolução Industrial. Revolução em função a enorme impacto sobre a estrutura da sociedade num processo de transformação acompanhado, principalmente, meu povo, por um processo de transformação tanto do poder do governo, digamos assim, infelizmente está um pouquinho pegado, mas depois a gente ajeita, principalmente devido ao poder estatal e ao poder da igreja, tudo vai se transformar, tudo vai acompanhar essas transformações da sociedade. E aí, minha gente, você tem uma transformação social tão grande que você vai ter até hoje essas influências. Mas vamos entender um pouquinho, digamos assim, a linha de evolução dessa sociedade, dessas transformações. Tudo começou lá no que a gente viu na primeira aula de Idade Moderna. Tudo começou na expansão do comércio colonial. Qual a característica da expansão do comércio colonial? O comércio vai ser o principal fator. Então, cada vez mais você vai ter pessoas necessitando de um mercado. A burguesia que fomentava essa expansão comercial vai dar cada vez mais, impulsionar cada vez mais o comércio, digamos assim, o consumo. O consumo vai ser muito grande. Então, se tem muita gente consumindo muita coisa, a manufatura não atende aos interesses. Vamos pensar uma roupa. Uma máquina produz uma camiseta dessa em segundos. Uma pessoa vai demorar quanto tempo para produzir uma mesma camiseta? Então, o consumo tem que vir atrelado à velocidade. Então, a Revolução Industrial é marcado principalmente, uma das principais características que eu penso da Revolução Industrial é principalmente a velocidade das coisas. Tudo vai se tornar mais rápido. Tá ligado? Beleza. Expansão de comércio vai ter a acumulação de lucros. Pessoas vão começar a acumular cada vez mais lucros. Vão necessitar de acumular lucros. Então, eles vão vir acumulando. Essa acumulação de lucros vai trazer uma abundância de capitais. Então, cada vez mais gente mais rica e necessitando de investir em outras coisas. Então, o comércio de especiarias, devido à expansão marítima, rendeu dinheiro para muita gente. Necessitava de investimento. O capitalismo não é mais rico o que acumula. No capitalismo é mais rico aquele que sabe lucrar mais. E lucrando, você investe dinheiro, você investe
pouco, digamos, você investe 500 mil para lucrar R$ 1.500, tá ligado? Isso é capitalismo. E, obviamente, essa abundância de capitais gerou a concentração fabris, gerou as fábricas para investimento de lucro cada vez maior. Então, estão entendendo essa concepção? Dentro da concepção disso, a gente tem uma linha de construção, digamos assim, dessa mudança, dessa mudança econômica. Essa é a linha de mudança econômica. Como é a linha de mudança de tecnologia? Primeiro, lá no período, digamos assim, você tem, lá no final da pré-história, você tem a Revolução Agrícola no período Neolítico, né? Depois, a Revolução Agrícola transformou e criou técnicas cada vez melhores para a agricultura. Foi desenvolvendo durante todo o período da antiguidade, passou no período medieval, ainda foi desenvolvendo novas tecnologias. No período moderno, ainda a agricultura era o principal modelo de, digamos assim, produção. E aí começou a acontecer inovações tecnológicas. Essa agricultura começou a partir para outro viés, para outras formas. E aí então que começa a surgir chamadas máquinas. E aí uma das coisas que vai ser um divisor de água na história da humanidade é essa belezinha bem que vocês estão vendo, chamado de máquina a vapor. Isso vai transformar a história da humanidade, porque a máquina a vapor ela é rápida, ela produz rapidamente, ela transforma as fábricas, ela transforma os meios de locomoção, você vai de um lado para outro muito mais rápido, e tudo isso vai transformar, obviamente, as máquinas nas indústrias, tornando as máquinas das indústrias muito mais rápido. Aumento da população. E aí qual vai ser as mudanças sociais? A revolução agrícola aumentou o aumento da população. Beleza? O incremento na procura de novas tecnologias vai ocasionar o êxodo rural para as cidades. Então, muito mais pessoas, não vai ter o espaço para essas pessoas cada vez mais dentro dessa zona rural. Então elas começam a ir para a cidade. Muita gente na cidade vai ter uma mão de obra em abundância. E aí vocês lembram da aula anterior? Que a gente viu a questão de oferta e demanda. Se eu tenho muita gente sem fazer nada e pouco trabalho, o que acontece? Esse trabalho vai ficar cada vez mais barato. Então a mão de obra vai ficar cada vez mais barata. Então, e as fábricas, então, vai necessitar de mão de obra cada vez mais abundante. Então, o que vai acontecer? O aparecimento do operariado. O operário vai ser aquele que vai trabalhar nas fábricas, que vão fazer as coisas nas manufaturas e depois das fábricas, propriamente dito, mas eles não têm os meios de produção. O agricultor, meu caro, tinha um meio de produção. O cara lá no feudo, ele tinha um meio de produção. Ele tinha água, a semente, tudo lá para ele. Ele plantava e comia. O operário tem os meios de produção na mão? Não tem, meu povo. O cara que trabalha na mina tem o meio de produção na mão? Não tem. Então a Revolução Industrial ele vai tirar do operário, do proletariado, de acordo assim, o meio de produção. Então o cara ele não vai ter mais esse controle dos meios de produção e aí ele vai se lascar. Depois eu posso mostrar um meme para vocês sobre isso, sobre como que o meio de produção, como é que ficou o proletariado. Então tudo isso vai ter uma transformação social bastante significativa na sociedade, ok? Por que o pioneirismo inglês? Por que esse slide está comendo uma parte aí? Não sei, porque não estava, mas vamos lá. Por que o pioneirismo inglês? A gente pode considerar 3 características básicas desse pioneirismo inglês. Primeiro, capitais acumulados, colônias e acordos comerciais na Europa. Tudo isso fez com que a burguesia dentro da Inglaterra tivesse um acúmulo de capital absurdo. A burguesia na Inglaterra era a burguesia mais rica. E eles investiram bastante essa burguesia em comércio ultramarítimo. A Inglaterra tinha a maior frota marítima do mundo. Disponibilidade de mão de obra. Uns anos antes, na Revolução Industrial, ocorreu uma coisa chamada de enclosures. O que é isso? A lei dos cercamentos. Os antigos feudos se transformaram em fazendas de produção de lã.
Então, eles cercaram as fazendas, surgindo a propriedade privada, expulsaram os servos desses feudos, esses servos foram para as cidades, nas cidades eles eram mão de obra, eles não tinham mais o meio de produção. Beleza? E as fazendas ficaram com algumas pessoas apenas para cuidar das ovelhas, para produzir lã, para manufatura. Por que os ingleses perceberam? Como os ingleses não tinham muito dinheiro até então, não tinham grandes colônias, eles precisavam se tornar tão competitivos quanto os outros países, como Espanha e Portugal. Então, eles começaram, o que todo mundo precisa? De roupa. Então, vamos produzir roupa através das manufaturas. Então, essas máquinas de fiar vai se tornar cada vez mais tecnológicas para produzir cada vez mais para atender esse mercado. Entendeu? Matérias-primas disponíveis. Eles tinham ferro, tinham carvão e produção de lã para as manufaturas. Então, eles tinham muito ferro, muito carvão e muita produção de lã. Eles tinham o país tinham todos os meios de produção, tinham todas as matérias-primas. Eles tinham ferro para as máquinas, tinham carvão para a máquina a vapor e tinha lã. Meu caro, isso vai ser um diferencial na Inglaterra e por isso eles são os primeiros nessa produção nessa produção industrial. Vamos para a nova parte, pioneirismo inglês. Aí eles ainda tinham mercado consumidor, eles tinham nas suas colônias eles tinham tantas colônias, os países europeus que compravam dessas manufaturas deles e assalariados. Porque aqueles servos que fugiram, que foram expulsos dos feudos, eles foram para as cidades. Então, ele tinha uma mão de obra abundante assalariada. Quem não fugia para a América, ficava lá trabalhando nas fábricas por centavos diários. Marinha mercante poderosa, antes da navegação atos de navegação de Oliver Cromwell. A gente viu isso na aula anterior, na Revolução Puritana, a qual Oliver Cromwell, que foi o presidente da República Inglesa, ele vai fazer o ato de navegação que vai aumentar o poder de navegação inglesa. A Inglaterra, então, passa a ser, digamos assim, o poder mais forte. A maior característica da Inglaterra vai ser a sua frota marítima. Uma burguesia no poder, graças à Revolução Gloriosa, através da Câmara da Câmara Legislativa dos ingleses, que vai ser muito poderosa e vai comandar toda a economia, vai comandar esse poder dentro da Inglaterra. Então, antes da Revolução Industrial. Mas beleza, a gente está vendo aí o que acontecia? Então, a gente tem tudo antes da Revolução Industrial. A gente tem uma sociedade bastante diferente antes da Revolução Industrial. Na imagem mesmo, você está vendo todo mundo produzindo alguma coisa. Você tem a mulher cortando os panos, as pessoas ali costurando, fazendo a máquina de fiar, o cara fazendo a roupa do burguês ali, safado, bem no próprio corpo da pessoa, a roupa era feita para você, entendeu? Isso é manufatura. Então, você encomendava, por exemplo, eu quero sapato. Eu posso ir na loja e comprar? Não, eu encomendava um sapato para mim, do jeito que eu queria, através das manufaturas. Isso a coisa era muito mais difícil, digamos assim. Você não tinha essa abundância de roupa e tudo mais. Beleza? As coisas vão ser transformadas a partir disso. Nessa outra imagem bem aí, você está vendo ainda essa questão de manufatura. Você tem um cara costurando. Então você comprava os tecidos lá da Índia através das expansões marítimas. Você ia lá, comprava tecidos da Índia ou fabricava tecidos aqui, levava para as manufaturas, essas manufaturas costuravam e faziam roupas para você. Até tinha, por exemplo, roupas feitas sem ser encomenda, tinha, você podia ir lá, mas aí você precisava de costureira para modelar ela no seu corpo. A comida também era muito mais rudimentar, porque não tinha tantas técnicas. Imagine produzir pão, meu prezado. Demorava muito tempo e você não conseguia produzir. Então, antes da Revolução Industrial, tinha menos comida do que tem depois da Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai trazer o boom de produção de alimento. Por isso, por exemplo, aqui comida e também comida industrializada é muito mais barato que comida não industrializada, não é? Se você for comprar, por exemplo, um pão feito da senhorinha bem ali da esquina, esse pão vai ser mais caro. Ele vai ser mais gostoso porque ele vai ser mais rudimentar? Vai ser. O pão lá produzido pela indústria de pão vai ser mais barato? Vai, com certeza vai ser mais barato. Só que aí porque ele produz muito mais e aí ele ganha no tanto que ele vende, entendeu? Então, também é outra mudança.
Até o século XVIII, toda energia era produzida pela força do homem. Tudo era produzido pela força do homem. O ferro, tudo, mano. Não tinha nada que não era produzido pela força do homem. O homem fazia tudo. Tudo, tudo, tudo. A gente tinha, digamos, é por isso que a gente fala tanto dessa questão dos meios de produção. A gente tinha os meios de produção. Se não fosse a gente, ninguém produzia nada. Se não fosse o trabalhador, ninguém produzia nada. Então o cara tinha que se curvar ao trabalhador. E essa é a grande diferença, o grande diferencial desse período. Se você me entende, você tinha na mão do trabalhador o seu principal meio de produção. Então a coisa era muito mais diferenciada. Ok, para tornar a produção mais rápida e lucrativa, os burgueses passaram a reunir os artesãos em galpões, fornecendo-lhes ferramentas e matéria-prima. Isso começou o que a gente conhece como as primeiras grupos comerciais. Então você tinha os galpões, botava todo mundo dentro dessas fábricas, uma dessas fábricas, com várias máquinas de fiar. Os burgueses compraram várias máquinas de fiar, compravam tecidos, compravam algodão, compravam lã, botavam eles dentro dessas fábricas e falavam, filho, agora você vai produzir para mim. O meio de produção é teu? Não é, mas você vai produzir para mim. Então você tinha em larga escala, produção em larga escala, que é uma outra característica da indústria. Até dentro da geografia, se a gente for analisar, indústria é a transformação da matéria-prima em um produto comerciável, entendeu? Então, era isso que eles faziam. Porque até então, esses pequenos costureiros, eles vendiam diretamente para... Eles compravam e eles vendiam. O que os burgueses fizeram? Compraram muitas máquinas de fiar, compraram um local, colocaram vários costureiros dentro de uma fábrica e botavam eles para comercializar. Então, e você vai se separar. O cara começa a fazer isso, outra pessoa começa a fazer isso, a criança vai pegar um pano e levar para outro, sem nenhuma condição de vida, trabalhava 16 horas diárias. Em troca, os artesãos recebiam um salário fixo, ou seja, não era uma porcentagem do que eles produziam. Se eles produziam 1 milhão, eles ainda vão ganhar um salário. Se eles produziam R$ 10, eles ainda vão ganhar aquele salário. Entendeu? Surgiu assim as primeiras manufaturas, as primeiras unidades de produção capitalista, antecessor às fábricas modernas. Na imagem você está vendo bem aí, o cara pega o algodão, vai lá na máquina de fiar, produz e a criança vai puxando aquela coisa. Máquina de fiar, pessoal, ela vai cruzando os fios. E aí você consegue fazer um tecido gigante. Beleza? Antes da Revolução Industrial, artesanato, estágio primitivo da elaboração do artesanato, não possui divisão de trabalho. O cara, eu vou fazer a sandália, ele conhece todo o processo da produção de sandália. Eu vou produzir, por exemplo, uma coisa tipo pão. Eu conheço todo o processo do pão. Eu sei onde compro as coisas, eu compro todo o material, eu produzo e eu vendo. Isso é produto artesanal. Manufatura, estágio intermediário à indústria. O que é a manufatura? Presença de algumas máquinas e divisão de trabalho, mas a produção depende da maior força humana. Você pega, não vai ser eu mais que vai costurar o tecido, eu vou ter a máquina de fiar que vai transformar o tecido. Mas quem movimenta essa máquina de fiar? Sou euzinho. Eu que vou lá movimentando essa máquina de fiar. Tá ligado? Eu que vou ter que colocar esse tecido na máquina. Eu que vou ter que puxar o tecido na máquina. Porque qual é a força que vai movimentar a máquina? Meia força. Como pessoa, como ser humano. Beleza? Então, uma outra divisão bem aqui. O que é manufatura e manufatura? Manufatura, unidade de produção. É feita na oficina. Na maquinofatura, a gente tem nas fábricas. Então, antes era nas oficinas de produção. Os artesãos iam para a oficina e produziam. Obviamente, o burguês que comprava essas máquinas, mas ele comprava. É o que a gente já acabou de falar. Dentro das maquinofaturas, vai ter menos pessoas trabalhando, beleza? E você vai ter pessoas apenas ali para um trabalho intermediário, mas a força de trabalho é a máquina. Produção em pequena escala nas manufaturas. Não tem como produzir. A gente cansa, nós cansamos. Então, nossa força não é motriz de intermediária. Então, uma fábrica não tinha como trabalhar 24 horas. Assim, as manufaturas não trabalham 24 horas, porque as pessoas cansam. Já as maquinofaturas, é uma produção em larga escala. Se produz muito rápido, o tempo todo produzindo.
Nas manufaturas, era o trabalho manual que era a principal força. Então, é a força humana que é a força matriz. Nas maquinofaturas, não. Acontece a diversificação e especialização dos instrumentos de trabalho. E aí acontece a introdução da máquina. A máquina vai produzir e você vai ter pessoas trabalhando em diferentes locais. Eles não vão conhecer como se produz. Então, por exemplo, tem vários vestibulares que colocam aquela fonte, que fala bem, que coloca aquele meme, que fala bem assim, amanhã eu vou me aposentar. E o cara fala, nossa, o que que você vai fazer depois de se aposentar? Eu vou até o final para ver o que que o que que eu produzi essa minha vida toda. Porque os trabalhadores não sabiam, mas em tese, o que que eles produziam, como que era feito, porque eles só trabalhavam, só vendiam sua força de trabalho. Porque quem produzia era a máquina. Beleza? Um outro filme que vocês podem assistir é um clássico desse período, que é Tempos Modernos. Qual é a relação do homem com a máquina, né? Especialização qualificada do trabalho. Então, você tem o cara, ele sabia o que estava fazendo, ele tinha todo o controle do mercado, tinha todo o controle do que ele produzia. Depois da Revolução Industrial, você tem a máquina substitui a qualificação técnica do operário. E acontece também a divisão do trabalho. O cara, ele vai fazer lá, ele vai torcer, digamos assim, ele vai torcer parafuso. Ele vai colocar o rótulo. O outro vai fazer aquilo. Durante as manufaturas, o cara tinha controle de tudo. Na maquinofatura, ele cuida só daquilo. O tempo todo, só aquilo. Os trabalhadores nas manufaturas, trabalhadores controlavam os meios de produção. Eles controlavam os meios de produção. Eles eram os principais força. Na maquinofatura, não. O patrão controla os meios de produção. E aí, meu considerado? E aí, meu aprovado? E aí, meu prezado? O trabalhador passa a ser substituível. O trabalhador passa a ser controlado completamente. O patrão que controla tudo. Então, não está gostando, meu caro? A porta da casa é a serventia. O cara que trabalhava na manufatura, ele poderia fazer isso? Não poderia. Na maquinofatura pode fazer isso? Pode, porque o seu trabalho não é especializado. O seu trabalho não é especializado. Você, igual a você, tem milhares lá fora querendo emprego. Está reclamando de trabalhar por 20 centavos diária? Tem um outro ali que se eu quiser dar 18 centavos para ele, ele fica. Então, você que sabe. Então, isso surgiu durante a Revolução Industrial. A indústria no século XVIII modificou toda a paisagem da Inglaterra. Olha isso aí. Olha quantas chaminés. Na geografia, a gente chama de primeira fase da industrialização, ou a chamada indústria de chaminés. Então, por que o chaminé? Qual era o principal, digamos, matéria-prima para essas indústrias? O carvão mineral, porque as indústrias trabalhavam através da máquina de vapor. Então, acontece dentro da Inglaterra, Londres se torna extremamente poluída. Então, se polui muito durante esse período, vai começar a poluir cada vez mais. A poluição da atmosfera vai ser a partir da Revolução Industrial. Então, é muito massa aquele filme, a Mulher Maravilha, quando ela chega. Você vai dizer, quê? Aí vou passar, tá? A Mulher Maravilha, quando chega em Londres, aí o cara fala, bem-vindo a alegre e velha Londres. Aí ela olha Londres cheia de chaminés, poluição, daquela vida toda corrida, e ela fala, isso é horrível. Realmente era horrível. A Londres era extremamente poluída. Aí na primeira imagem você vai ver ali atrás várias chaminés poluindo. Então, assim, era muito. Teve uma época em Londres mesmo que a neblina fechou boa parte, porque Londres é bem temperado, né? E a neblina fechou. Então as fábricas saltavam fumaça e a neblina não deixava a fumaça evaporar. Prendendo a neblina prendia essa fumaça tóxica na cidade, morrendo várias pessoas. Então, e aí você tem o problema da poluição era muito forte. Lembrando que ela mesma estava no navio que era através. Ela estava no navio à vela, mas na frente tem um navio de queima de combustão de carvão mineral, né? Olha aí, a máquina a vapor. Cara, isso aqui, mano, era extremamente poluente, cara. Era muita poluição, né? Então você tem no Brasil elas vão ser chamadas de Maria Fumaça. Quem cria a máquina a vapor vai ser os Estados, alguns falam Estados Unidos, outros falam Inglaterra, mas a máquina a vapor vai ser criada durante esse período, né?
Só lembrar também do Titanic. O Titanic funciona durante ele é um dos navios, maiores navios produzidos através de máquina a vapor. Então a máquina a vapor vai transformar a sociedade e deixar tudo mais rápido. Então, era da maquinofatura. Surge a máquina a vapor, que foi aperfeiçoada por James Watt em 1765. Principal indústria do período vai ser a indústria, principalmente a chamada indústria de roupa. Então, as máquinas a vapor, elas vão fiar muito rápido e vai produzir muitos tecidos. Beleza? Olha aí, a máquina de fiar que acelerou a produção de tecidos no início da Revolução Industrial. Então, vai produzir tecidos em larga escala, muito mais rápido. Essa aqui ainda não é a máquina a vapor. Depois ela vai se transformar em máquina a vapor. A maquinário teste no inglês. A automatização crescente foi a marca da revolução. Então, você tem essa primeira parte, né? A máquina a vapor movida, você está vendo a manivela bem ali, que ela é movida pela força humana. E aqui não. Aqui ela é movida pela máquina a vapor. Então, você tem o vapor move a máquina que vai rolar cada vez mais e vai produzir tecidos em larga escala. Observem bem essas imagens. E aí, mulheres trabalhando, homens trabalhando. As mulheres vão ser contratadas em larga escala para trabalhar nessas fábricas, porque elas ganhavam menos. Então, se elas ganhavam menos, elas faziam boa parte dessas fábricas. E as crianças também. Então, digamos assim, você tinha criança que ganhava pouquíssimo, porque ela era criança. Você tinha a mulher que ganhava pouquíssimo, porque ela era mulher. E o homem que ganhava um salário razoavelmente pouco, mas era um salário normal. Então, a mulher ganhava menos que o homem e a criança ganhava menos que a mulher. Olha aqui, mais de perto a imagem, como é que era feita. Então, eram as grandes, mas isso aqui, gente, era uma visão de progresso absurda. Olha, isso é progresso. Então, esses tubos, eles pegavam e enrolavam os panos em tubos. E aí você tinha e começava a vender em larga escala, né? Olha aqui, várias mulheres trabalhando em máquinas de fiar, em máquina a vapor de fiar, beleza? A condição de trabalho. Trabalhadores na primeira fase da Revolução Industrial era visto como mercadoria, sem direitos trabalhistas, não podiam nem se sentar. Durante esse período, você tem até mesmo o controle de ir no banheiro, você tinha tantas vezes que você ia no banheiro. Durante o período que você estava trabalhando, você não podia se alimentar, tudo era controlado. Então, trabalhava-se 16, porque a máquina a vapor não cansa, né? A máquina não cansa. Então, o ser humano tinha que acompanhar essa máquina o tempo todo. Então, a galera trabalhava 16, 18 horas diárias. E ganhando pouquíssimo. Então não existia direitos trabalhistas nessa primeira fase da Revolução Industrial. Entendeu? Não tinha nenhum direito trabalhista. Então a galera trabalhava e queria um condenado para ganhar uma mincharia. Né? Exploração do trabalho infantil. Então se explorava do trabalho infantil o máximo possível. Então você pode ver bem aí nas imagens crianças trabalhando, né? Hoje não pode, mas aí nessa época, lembrando que. E aí surge, a gente começa a entender por que se fazia muitos filhos nessa época. Porque quanto mais filho você tem, mais pessoas trabalhando, mais dinheiro você vai ter. Então, um cara, era um pai, uma mãe e 5, 8, 9 filhos. Todos eles trabalhando nas fábricas para poder se alimentar, né? Trabalhadores em minas de carvão. Então, o homem ele cuidava mais da produção de matéria-prima, trabalhando lá no carvão. Eles entravam em buracos para buscar carvão. Tem um filme chamado Germinal que mostra isso. Não sei se aqui na imagem dá para ver. Normalmente eles ficavam 18 horas dentro do buraco, apenas com uma lamparina e um passarinho na mão. A lamparina para iluminar, né? A lamparina de fogo mesmo para iluminar, e o passarinho. Porque se o passarinho morrer, é porque estava soltando gás. Então ele tinha que picar a mula, sair correndo, porque aí ia explodir, porque ele estava mexendo com fogo. Então, o carvão mineral, tem bolsas dentro do carvão mineral, tem bolsas de gás. Então isso explodia e matava pessoas, muita gente morreu. E essas pessoas não tinham direito nenhum. Normalmente esses trabalhadores eles ganhavam pelos carrinhos. Então, por exemplo, ele ganhava 10, 20 centavos por carrinho de carvão mineral que ele conseguia tirar dentro desse buraco. Então ele tinha que isso impulsionava o trabalhador a produzir cada vez mais, enquanto o burguês ganhava muito mais. A Aceite Germinal é um filme muito bom.
Olha aqui, e o trabalhador, como é que está nisso? Ele, não durmo direito, não como direito, estou fraco, estou doente. Onde é que vou arranjar força para trabalhar para vender? E aí o burguês fala, não precisa, já temos alguém aqui que não dorme, não come, não fica doente e não trabalha. A máquina. E não chia no trabalho, que é a máquina, né? Então o trabalhador ele passou a ser visto como substituível. Se a máquina é substituível, o trabalhador também passa a ser substituível. Então ele vai ser totalmente trocado. Gente, isso vai ser uma coisa que é muito característica. Então o cara morreu, foda-se. Tem outra pessoa ali precisando. Tinha mão de obra demais. Tinha mão de obra demais. Eu vou ficar me prendendo a uma única pessoa? Não vou. Então você tinha, é só ver o horário aqui, pessoal, ainda. Você tinha dentro dessa mão de obra muita gente trabalhando, a lá vão ter, cara. E aí você tem poucas pessoas tendo o direito de trabalho, né? Então você morria literalmente trabalhando. As pessoas não viviam mais nessa época, não viviam mais que 50 anos. Então a força de trabalho começou a ser muito descartável. Vamos lá. Os desdobramentos da Revolução, a gente já está caminhando para o final da aula, relaxa. Os desdobramentos da Revolução Industrial e seus impactos. Consolidação do capitalismo e alteração profunda e definitiva das relações de trabalho e nas relações com o meio ambiente. É a primeira etapa. A gente vai explorar o máximo possível dos recursos naturais. Água, terra, madeira, petróleo, óleo, então vai sugar cada vez mais das forças da natureza. Então a gente vai sugar e vai começar a transformar toda a natureza ao nosso redor, destruindo. A gente destrói metade dos recursos naturais que o planeta tem da Revolução Industrial para cá. Então a nossa relação com a natureza vai modificar completamente. Se antes a gente observava as estações do ano, a gente hoje nem sabe que estação do... Você sabe que estação do ano é? Entendeu? A gente sabe que quando chove, quando não chove, mas estação, se estamos na primavera, verão, outono, inverno, a gente praticamente isso vai ser irrelevante, porque a máquina trabalha em todas as fases da natureza. O homem não, o homem rudimentar não trabalhava, entendeu? Então isso vai modificar muito a vida do ser humano. Então essa relação com a natureza ele vai se perder, a natureza vai ser explorada o máximo possível. Separação definitiva entre capital e trabalho. O que é isso? O dono do capital não necessariamente trabalha. O burguês não trabalha. Ele tem o capital, ele tem o dinheiro, mas ele não é quem vai trabalhar. O trabalho, ele não tem o capital. Ele vai ter que vender seu trabalho. Então você vai ter a separação disso. A consolidação das relações assalariadas. O trabalho assalariado vai ser extremamente importante. A Revolução Industrial ela é contra, digamos assim, o trabalho escravo, porque o escravo não consome. E a gente precisa de pessoas que consomem, entendeu? Então, por isso que a Inglaterra, depois da Revolução Industrial, vai começar a combater digamos assim, o trabalho escravo, transformar o produto em consumidor. O controle da burguesia sobre a produção. A burguesia ele vai ter o controle da produção. Controle da produção, do que vai ser produzido, o controle de como vai ser produzido e tudo mais. O surgimento, então, do proletariado. Então, você vai ter duas forças antagônicas criadas nesse período. O burguês, que já era consolidado como principal riqueza, e o proletariado, o cara que não tem. Então, você vai ter o dono do capital e o dono da força de trabalho. O uso constante e a busca incansável de recursos naturais e de desenvolvimento tecnológico vai ser uma outra coisa marcada, uma diferenciação. Então, por exemplo, esse celular, ele tem o quê? Uns 4, 5 anos. Hoje, ele já tem 2 modelos na frente. Então, e aí você tira. Então, você tem as mudanças, tudo se torna obsoleto com muito mais velocidade. Entendeu? Eu tenho um notebook aqui, só que ele já está obsoleto em referência a outros. Em outros países, ele já é carcaça. Então, as coisas vão se tornar obsoletas, vão se tornar em desuso muito rápido. Então, esses recursos incansáveis de recursos naturais. Os impactos sociais, quais são os impactos? A vida cotidiana do homem pobre, inicialmente da Inglaterra e posteriormente todos os confins tocados pela máquina, sofreu profunda e radical transformação. Então a gente vai se modificar completamente nossa relação entre o homem pobre e o trabalho. Foi no contexto social que sentido mais preciso expressou a revolução que se faz. Profundas e radicais transformações na sociedade entraram em cena. Foi aí que surge, por exemplo, durante a Revolução Industrial, que surge uma ciência humana chamada de
Sociologia. A sociologia surge durante a Revolução Industrial para observar essas mudanças sociais. A sociedade vai ser modificada em tamanha velocidade que vai necessitar de uma ciência somente para estudar as mudanças sociais. Aos ex-camponeses expulsos do campo e agora residentes em cortiços nas cidades, que inicialmente não passavam de aglomeração de casas, fábricas e pessoas, não restou outra alternativa a não ser oferecer-se como trabalho nas indústrias. Gente, na Inglaterra existiam as leis dos vagabundos, você não podia ficar parado. Então, ou você aceitava um trabalho na fábrica por merda, ou você era preso. Então você tinha, ou você trabalhava por um preço ínfimo, ou você era preso. Sacou? Esses operários no início não tinham qualificação profissional alguma, de maneira que o salário que lhes era oferecido era insuficiente para a sobrevivência com a dignidade. Então eles começaram a viver uma pobreza extrema, pessoas passavam fome. Então para isso tinha que fazer muitos filhos para poderem trabalhar e ganhar mais dinheiro. Então você tinha que fazer muitas coisas ao mesmo tempo para conseguir trabalhar. Então era uma vida bastante difícil. As preocupações burguesas. Promulgar leis defendendo seus interesses. Então, as burguesias começavam a se juntar cada vez mais a essas forças, ao governo, para criar leis que favorecessem a burguesia, como, por exemplo, pena de morte para quem destruísse fábricas ou máquinas pesadas, pesadas multas pelo delito de greve, proibição aos operários de se organizarem em associações em defesa de seus interesses. Então, a burguesia vai começar a criar leis para impedir que esses trabalhadores conseguissem melhores condições de vida. Todas as sanções visavam proteger quem mais preocupava os patrões, seus bens materiais, e um montante de seus lucros. Por isso que hoje a gente tem quem rouba coisas de propriedade privada, tem penas muito maiores de quem assassina. Entendeu? Então, assim, daí você tira como que essas mudanças em relação aos direitos vai ser bastante forte. Ora, só ameaçando o capital, os operários teriam algum poder para negociar seus direitos com a burguesia. Para tanto, porém, precisavam se organizar. Então, como é que eles vão se revoltar? Por isso que você tem, durante essa primeira fase da Revolução Industrial, os operários eles se juntavam e quebravam tudo, quebravam todas as máquinas. Porque só assim eles conseguiam coisa. Então, começou a ter pena de morte para quem destruísse fábricas, multa para quem entrasse em greve e tudo mais. A resistência dos operários. Não demorou muito para os operários começarem a se manifestar. O movimento ludista é um desses movimentos, incentivava os operários a quebrar as máquinas, pois acreditava que elas eram as culpadas pela exploração e dos empregos. Pensava que as máquinas eram as culpadas pela desvalorização das pessoas. Já o movimento cartista, organizado pela Associação dos Operários, lutava por melhores condições de trabalho. Então, ludista, destruição das máquinas para melhores condições. E os cartistas era associar os operários para lutar por condições de trabalho. Lamentavelmente, foram surgidos os primeiros sindicatos e lentamente, surgiram então através disso os primeiros sindicatos e através deles melhores condições de trabalho, salários mais justos e outras garantias foram sendo conquistadas através de muita luta, pessoal, muita luta. No entanto, esse era o tema que ainda o mundo contemporâneo exige em parte dos sindicatos, uma atuação mais vigorosa, muito embora as políticas neoliberais tenham neutralizado sobre tais ações. Então, o liberalismo ele vem na atualidade, enfraquecendo esses sindicatos cada vez mais. Os sindicatos, então, em tese, ele serviria para fortalecer os operários, se juntar os operários para em busca de melhorias. A gente tem isso hoje na prática, é complicado dizer, né? Vamos para as fases da Revolução. A gente aqui rapidão as fases da Revolução. Na primeira fase, que é do século até o fim do século XVIII, a gente tem a máquina a vapor, fileiras e ferrovias como filadeiras de filar, máquina de fiar, e as primeiras ferrovias como principal principal máquina de produção. A utilização de carvão e metais era a principal matéria-prima e as manufaturas, da manufatura para a maquinofatura. E era na Inglaterra, né? Inglaterra e Estados Unidos. A segunda fase passa para outros países, como França. A máquina a vapor ela passa a ser a eletricidade, ela vai ser elétrica, já no século XIX. A eletricidade vai ser a principal produção, né? Motor de combustão, petróleo, vão descobrir petróleo e vai surgir a nova máquina, vai tirar a máquina a vapor e vai ser a motor de combustão e vai acontecer a fundição do aço. O aço vai ser
tirando ferro, vai ser a principal matéria-prima. Início de tecnologia e comunicação. A terceira fase que a gente está vivendo até hoje é a de biotecnologia, nanotecnologia e a mecatrônica, satélites, cabos de fibra óptica. Muita gente fala que a gente está começando a quarta fase da Revolução Industrial, que é a fase onde tudo vai se juntar, tudo vai se tornar um. Então, é a chamada tecnologia das coisas, onde, por exemplo, tudo vai se tornar um. A geladeira vai estar ligada ao supermercado, o supermercado que vai estar ligado, então tudo vai se tornar um. A internet vai controlar tudo, a inteligência artificial é a cara dessa nova revolução industrial que a gente está vendo surgindo agora. Beleza? Voltando aqui. Então, meu povo, por aí, deixa eu olhar. Praticamente 1 hora de aula, minha gente. É muita coisa, né, não? 1 hora de aula, meu povo. Então é muita coisa e assim, não é nem 1 hora, na verdade, 45 minutos. E aí nós iremos encerrar aqui essa nova aula. Então a gente vai deixar a próxima aula para ver Revolução Francesa, beleza? Vamos ver também a chamado pombalismo, período pombalismo e ciclo do ouro no Brasil. Então a gente não se preocupe, a gente não vai sair do que a gente conhece como século. Eita, putando aqui, não vamos sair do século XIX, do século XVIII. A gente não vai sair do século XIX, tem muita coisa do século XVIII ainda para ver e vai ser muito legal. Alguma dúvida? O que é que a gente pode mais focar da Revolução Industrial? Principalmente a velocidade, a transformação de trabalho, as novas fábricas, e tudo isso vai ser a matriz da Revolução Industrial. Então, uma Revolução Industrial eu queria deixar apenas para esse conteúdo, para deixar melhor, que é um assunto muito focado nos vestibulares e que você precisa estar por dentro desse assunto. Ok, meu povo? Espero que todo mundo tenha gostado, tenha aprendido, tenha entendido. Normalmente, só para me encerrar bem aqui rapidão, na geografia, você vai focar principalmente nessas fases da Revolução Industrial para entender como que a Revolução Industrial ela acontece na história e vai transformando a indústria. A indústria é essa que é hoje um dos principais setores do PIB do mundo. Na sociologia, a sociologia vai estudar a Revolução Industrial na transformação da sociedade. Como que essa sociedade vai ser transformada de acordo com o tempo. Como que a gente vai se transformar com a questão de urbanismo, a relação do trabalho com o homem e tudo mais. Na filosofia vai surgir novas filosofias como o marxismo, como o próprio liberalismo e tudo mais, que vai, de um lado, o liberalismo apoiando a Revolução Industrial, do outro lado, o marxismo que vai ser a principal crítica, o anarquismo que vai... o anarquismo vai ser a total destruição de fábricas e tudo mais, por isso que o anarquismo se tornou um sinônimo de destruição, né? Vai ser durante esse período também, e a história é o que a gente viu, como que isso vai ser formulado, qual a relação disso com toda a sociedade. Então a história ela vai englobar tudo isso aí, por isso que a isolada de história é tão importante para a gente entender. Falei muito, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima aula. Um beijo e até mais na próxima aula de Revolução Francesa. Um abraço e até mais.